Nossa história começa no continente do anti-Islã, onde o Lorde Demônio está travando uma guerra pelos direitos dos demônios. A raça demoníaca há muito é perseguida por sua existência e agora eles se revoltam contra ela. A guerra contra os humanos é liderada pelo Lorde Demônio e seus 4 generais, um dragão chamado Elect, Lúcifer, Alcil e Malacota. A guerra contra os humanos continua, mas os humanos não vão apenas aceitar isso. Eles se levantam com seus heróis e espadas sagradas para lutar contra os demônios e destruir os exércitos insurgentes ao seu redor. Eles então seguem para a Ilha Central para sitiar o palácio dos 4 generais do Lorde Demônio. Alcil é o único invicto e pretende mantê-lo assim, mesmo que esteja sendo atacado pelos heróis. Enquanto isso, o Lorde Demônio está lutando contra um bando de heróis poderosos dentro do palácio, e seus ataques de tag team provam ser demais para ele lidar sozinho. Ele é congelado no lugar por seu feitiço e cortado pelo herói Alcil, que se teletransporta para a sala e resgata o Lorde Demônio. Enquanto eles se reagrupam e traçam estratégias, eles percebem que não podem vencer o exército de heróis, então o único curso de ação possível é recuar no momento. Ele concebe em Isla e abre um portal para outro mundo antes de pular por ele com Alcil. Mas ele jura voltar para assumir o controle do anti-Isla. Eles acordam em um beco barulhento da cidade e se perguntam onde foram parar. Mas então eles percebem que perderam completamente suas formas demoníacas. A visão de 2 homens vestidos de maneira estranha gritando em uma língua estrangeira atrai a atenção da polícia, mas a polícia pensa que são cosplayers estrangeiros perdidos. Alcil não gosta de como o policial humano se dirige a ele e se prepara para lançar uma explosão explosiva sobre eles. Mas nada acontece, e ele parece um adolescente nervoso. O Lorde Demônio é colocado em uma sala de interrogatório com um policial para coletar informações sobre ele, mas ele vira o jogo contra o policial e o hipnotiza para coletar informações sobre o Japão. Mais tarde, ele encontra Alcil em outra sala de interrogatório e hipnotiza o outro policial também. Eles discutem o que sabem. Por enquanto, eles estão atualmente em Tóquio em um planeta chamado Terra, e a Terra não tem nenhuma presença mágica real, o que explica por que eles perderam suas formas demoníacas. No entanto, como o conceito de magia ainda existe, certamente haverá uma maneira de reabastecer sua magia. Mas até então, deve seguir as regras deste mundo. Eles devem fazer a coisa mais difícil que se possa imaginar, viver como adultos. Primeiro, eles se fazem passar por funcionários do governo para adquirir carteiras de identidade e depois vão ao banco para abrir uma conta bancária. Em seguida, eles devem encontrar uma casa para alugar, então vão a uma imobiliária. Eles chegam à única casa que pode ser alugada para estrangeiros estranhos com origens incertas e ficam um pouco desapontados com o apartamento de um cômodo. Mas isso é tudo que eles podem pagar. O Lorde Demônio diz a Alcil para suportar seu declínio por enquanto até que eles possam recuperar seu poder. Mas, de repente, o Lorde Demônio fica inconsciente e deve ser levado ao hospital. Acontece que ele ainda precisa comer para sobreviver no corpo humano. Mas uma grave realidade foi impressa no Lorde Demônio: ele deve conseguir um emprego. Eles preenchem formulários de emprego e seus nomes agora são Malo Sadeu e Aisha Shiro. Algum tempo se passou e Malo e Aisha se acostumaram com a terra e a economia. No entanto, eles estão ficando sem dinheiro e tudo o que resta na geladeira são 2 pepinos murchos e um pouco de geleia. Malo afirma que eles podem viver apenas com as sobras que recebe do trabalho, mas Aisha é contra comer tanto fast food e faz um longo discurso sobre os perigos para a saúde envolvidos. Malo não quer ouvir isso e decide ir trabalhar de bicicleta para evitar a palestra de Aisha. No caminho para o trabalho, começa a chover e ele percebe uma garota que foi pega pela chuva. Então ele dá a ela seu guarda-chuva, pois trabalha nas proximidades. Malo começa a trabalhar e faz seu trabalho muito bem. Ele é um trabalhador de fast food, mas sabe prestar atenção às necessidades dos clientes e prestar um serviço excelente. Mais tarde, na sala de descanso, Malo tenta confortar sua colega de trabalho Xió, que estragou tudo e jogou batatas fritas em todos os lugares novamente, e ela se sente péssima com isso. Mas logo o intervalo acaba e a correria do almoço começa. Mas então, a fritadeira quebra e Malo se preocupa se será culpado por isso. Ele tenta usar magia para consertá-lo, mas depois decide contra isso, considerando que ele não tem muita magia sobrando. E apesar disso, acaba conseguindo uma promoção mesmo assim. No caminho de volta do trabalho, ele encontra a garota a quem havia dado seu guarda-chuva naquela manhã. Ela o está perseguindo e sabe que ele tentou usar magia antes, então ela o chama de Lorde Demônio. A garota é a heroína Emília, que o seguiu pelo portal e entrou no mundo humano. No entanto, ela também não pode usar sua magia, então ela recorre ao uso de uma faca de manteiga para atacar Malo. Mas ela é parada pela polícia e levada para a delegacia com Malo. Por algum motivo, apesar de apontar uma faca para alguém, ela não é presa. O policial acha que Emília é apenas a ex-namorada psicótica estereotipada que está brava com o rompimento, então ele os deixa em paz. Emília decide deixar para lá por hoje, mas ela sabe onde Malo mora, então ele não ficará seguro por muito tempo. Na calada da noite, ela poderia estar aqui assistindo, como uma namorada Yandere. Ela sai. No dia seguinte, nós a vemos em um call center como representante de atendimento ao cliente. Seu colega de trabalho pergunta se ela quer sair depois do trabalho, mas ela tem coisas melhores para fazer, como perseguir Malo. Ela aparece na porta dele mais tarde e exige que a deixem entrar para que ela possa matá-lo.
Eles não a deixam entrar e discutem sobre o que fazer com ela enquanto ela implora para entrar. Eles chegam à conclusão de que, se ela não pode usar sua espada sagrada, provavelmente venceriam uma luta se ela tentou qualquer coisa, pois são 2 contra 1. Então eles a deixaram entrar. Ela não pode machucá-los, então ela tenta ferir seu orgulho insultando sua situação de vida e comida. Mas Malo já sabe que eles são pobres, então seu orgulho não pode ser ferido tão facilmente. Malo pergunta por que ela veio para a Terra sozinha, e ela revela que outra pessoa deveria vir com ela, mas ela foi a única que conseguiu passar pelo portal. Mesmo que Malo não pareça ser uma grande ameaça agora, ela ainda pretende matá-lo eventualmente. Mas, por enquanto, ela o deixará em paz. E como ela tem que trabalhar amanhã, no trabalho, ela recusa o convite da colega de trabalho para perseguir Malo mais um pouco. Mas ela acaba vendo-o fazer compras e ir a um banho público. Agora ela se sente como uma perseguidora normal enquanto os ouve discutindo sobre comer pepinos e mel. No dia seguinte, ela aparece no local de trabalho de Malo e pede para vê-lo depois do trabalho. Mas Xiao vê isso e fica com ciúmes porque Emília é muito bonita. Depois do trabalho, Malo conhece Emília em um beco, e ela tenta convencê-lo a desistir da ilha vazia como um todo. Seria melhor se ele vivesse no Japão para sempre. No entanto, Malo ainda pretende retornar à ilha vazia para assumi-la. Mas a conversa é interrompida por um atirador atirando neles e, para um atirador, essa pessoa tem uma pontaria muito ruim. Malo e Emília desviam de todos os tiros e correm para se proteger. Agora que eles estão finalmente seguros, Malo planeja voltar para casa. Mas ele é parado por Emília, que deseja ficar na casa dele porque perdeu a carteira e não pode voltar para casa. Ele concorda em deixá-la passar a noite e até lhe empresta algum dinheiro para pegar o trem para casa pela manhã. Na manhã seguinte, Emília sai e volta para sua casa, onde houve a notícia do ataque que sofreram ontem. A polícia sabe que houve um tiroteio e encontrou a bicicleta de Malo, mas não sabe quem foi o atirador. Ao mesmo tempo, a mãe de Xiao vê a mesma reportagem, mas Xiao está mais interessada no encontro que ela planejou com Malo. Mais tarde, Emília está no trabalho quando recebe uma ligação de um homem suspeito. Ele parece ter muitas informações sobre ela e até sabe sobre Anti-Isla e Malo. O homem diz a ela que o Anti-Isla deseja a destruição dela e de Malo. Mas ela não acredita. Ela encerra a ligação e explica para seu colega de trabalho como uma ligação estranha aleatória. No intervalo, ela quer ir almoçar quando é chamada pela polícia para comparecer à delegacia. A polícia identifica o dono da moto do tiroteiro como Malo, então ligaram para Emília, pois ela também estava envolvida. Ela está com raiva por ter sido chamada para responder pelo Lorde Demônio, mas Malo não tinha mais ninguém para quem pudesse ligar. Embora realmente houvesse outras pessoas para quem ele poderia ter ligado, Emília parecia a mais adequada. Ela avisa Malo sobre o chamador suspeito de antes e como ele provavelmente será o alvo novamente. Malo está preocupado com isso, mas não tem tempo para fazer nada, pois precisa encontrar Xiao. Eisha pergunta sobre a hora e o local e leva Malo para pegar uma roupa adequada. Malo acha que é apenas uma reunião normal, então não adianta comprar roupas novas para isso. Mas Eisha explica que as meninas na idade de Xiao nunca pedem para se encontrar com ninguém, exceto pessoas em quem confiam profundamente. Malo se encontra com Xiao, e não, senhorita. Ela cortou o cabelo e eles decidem ir a um café para o encontro. Ela não se detém e pede para ficar de mãos dadas com Malo, e ele obedece. Eisha os está seguindo quando Emília se aproxima e o vê agindo de forma suspeita. Ele tenta esconder de Emília, mas ela vê Malo conversando com Xiao, e acha que ela pensa que eles vão sacrificá-la ou algo assim porque ela fica muito brava e exige saber o que eles estão planejando. Eisha explica tudo e Emília se acalma. Mas ela ainda não entende o que vê em Malo, mas é claro que ela está apaixonada por ele. Enquanto ela estava em seu quarto, ela ouviu a voz de alguém, e essa voz estava falando sobre um grande terremoto que aconteceria em breve. Para qualquer pessoa normal, isso soaria como uma conversa maluca de adolescente, mas Malo analisa os eventos e percebe que os terremotos devem estar vindo de alguém usando magia para se comunicar entre os mundos. Ao chegar a essa conclusão, ele vê Emília atravessando o café e engasga com o café. Ele tenta disfarçar e Xiao tenta criar coragem para confessar seus sentimentos a ele. Mas quando ela está prestes a confessar, Emília a impede e diz que Malo só vai trazer seu infortúnio. Ela não vai tolerar alguém insultando seu homem. Ela acha que Emília deve ser uma ex-ciumenta e manda ela deixá-lo em paz. Mas então ocorre o terremoto e o café desaba, prendendo Xiao e Emília sob alguns escombros. Xiao pergunta mais uma vez a Emília o que ela pensa de Malo, mas é uma história muito longa e Emília não consegue explicar. Então ela a coloca para dormir com um feitiço. Malo sai de trás de alguns escombros com sua forma demoníaca de alguma forma restaurada. Enquanto a magia volta para ele, Emília fica preocupada e pensa em matar Malo aqui e agora para evitar outra guerra. Mas Malo estava preocupado em salvar as pessoas daqui. Graças a ele, não houve vítimas no desastre. Emília relembra o tempo que passava com o pai na fazenda. Eles viviam em paz e harmonia, mas tudo mudou quando o exército demoníaco atacou. Devido à gravidade da situação, ela foi levada pela Santa Igreja para se tornar uma heroína e defender a nação. E logo depois, sua vila foi destruída pelo exército demoníaco liderado por Lúcifer. Daquele dia em diante, ela jurou derrotar o Lorde Demônio a qualquer custo.
Ela foi tirada de seus pensamentos por Malo, que a pegou sonhando acordada. Com seu retorno à sua forma normal e estava vindo para verificar Emília e Shio. Mas então um policial os nota e reconhece Shio como filha de um dos inspetores. Malo decide mergulhar porque, embora eles não tenham feito nada de errado, Shigo não quer que seu pai saiba sobre o encontro deles. Malo e Emília discutem o ocorrido e concluem que deve ter sido um atentado. Eles foram encontrados por eles e um ataque foi lançado, mas eles recuaram assim que o viram. Enquanto Malo recupera um pouco de seu poder, a conversa é interrompida, porém, quando a colega de trabalho de Emília aparece e a arrasta para seu apartamento. Enquanto Malo e Alciel são parados pela polícia e avisados sobre uma série de assaltos que vem acontecendo recentemente. No dia seguinte, Emília aparece na casa de Malo, e ele está razoavelmente cauteloso com sua chegada repentina. Mas quando ela diz a ele que só quer devolver os 1000 ienes que pegou emprestado, ele baixa a guarda rapidamente. Agora que ela fez o que veio fazer, ela vai embora. Mas quando ela está descendo as escadas, ela cai de cara no chão. Não é o melhor momento do herói. Malo manda Alciel ir comprar alguns curativos para remendar lá e ele tenta desinfetar suas feridas. Mas ela quer fazer isso sozinha. Quando ele expressa sua preocupação por ela, ela começa a gritar sobre como ele não está mais agindo mal. Ela questiona onde estava quando ele estava no Anti-Isla. Seu pai morreu por causa de seu exército, e tudo o que ela tinha foi tirado dela por causa dele. Ele tenta se desculpar, mas realisticamente, o que um pedido de desculpas vai fazer? Shiro interrompe a discussão e mais uma vez pensa que eles estão namorando e foge com o coração partido. O gerente do prédio aparece depois disso e diz a eles para cuidarem de Shio, já que a envolveram em todo esse negócio de mágica. Enquanto dois outros heróis são vistos viajando para o Japão, Shio esbarra em um garoto emo, mas ele está agindo de maneira mais assustadora do que um garoto emo normalmente agiria. Acontece que ele é o alvo de Malo, o demônio geral, Lúcifer. Malo e Emília estão encarando Lúcifer, enquanto os outros dois heróis que estão vindo para ajudar precisam parar, pois um deles está com enjoo. Lúcifer revela que seu parceiro no crime é Orba, o padre que deveria acompanhar Emília à Terra. Emília está perplexa, como seu amigo de confiança pode traí-la tão facilmente? Orba tenta dar uma explicação loquaz, mas pura e simplesmente, ele quer se livrar de Emília porque tinha ciúmes dela. Orba está com raiva por ter sido cortado e faz Lúcifer explodir Eishia no peito com seu último suspiro. Eishia diz a Malo para se lembrar de usar o código de desconto para economizar dinheiro no supermercado. Depois disso, Lúcifer desce uma enxurrada de rajadas sobre eles, e eles não podem fazer nada além de fugir. Emília se pergunta por que Lúcifer tem tanto poder para começar, e Malo explica que Lúcifer se alimenta de emoções negativas para ganhar seu poder. Portanto, toda a destruição que ele vem causando apenas o torna mais forte. Lúcifer os alcança e pergunta a Malo por que ele não tentou jogar o mundo no caos. Se ele soubesse que recuperaria seu poder se o fizesse, Malo explica que não quer causar problemas em um mundo que o tratou tão bem. Ele gosta bastante da Terra e fará de tudo para protegê-la. Mas, por enquanto, tudo o que ele pode fazer é fugir dele. Mas sua fuga é interrompida quando Orba puxa a Glock. Mas Malo ainda tem energia suficiente para se teletransportar para uma ponte lotada. Lúcifer o segue e abre um buraco no peito de Malo. E com Malo morto, ele agora pode fazer chover destruição sobre eles e fazer com que a ponte caia. Mas Malo consome o medo e o desespero das pessoas ao seu redor para recuperar seu poder e evitar que a ponte caia sobre eles. Emília aproveita para se transformar e ir atrás de Lúcifer, travando uma batalha no céu com ele. Ela consegue lidar com ele, mas é jogada para longe por uma pena explosiva, da qual ela tem que ser salva por Alciel, que recuperou seu poder há um tempo enquanto foi para casa buscar sua roupa. Enquanto tudo isso acontecia, Malo estava parado no chão, segurando a ponte, enquanto Shio olhava incrédula. Ele não tem como explicar o que aconteceu com Shio, então não se incomoda. Enquanto Alciel e Emília lutam contra Orba e Lúcifer, ele finalmente derruba a ponte e pode se juntar à luta. Agora, com uma única escada, Orba é lançado através de uma parede e, em um piscar de olhos, aparece diante de Lúcifer e o acerta com um soco de punição. Alguns podem chamar isso de exagero, mas eu chamo de merecido. Esses outros heróis finalmente chegam e ficam chocados ao descobrir que o Lorde Demônio se comporta de forma inofensiva, embora Malo tenha recuperado seu poder. Ele ainda está mais interessado em trabalhar do que em conquistar o Anti-Isla e reconstrói tudo o que foi destruído na luta. Akira conta a Emília sobre a igreja enlouquecendo e fazendo um monte de coisas estranhas, então eles têm que voltar para lutar contra isso. Tudo voltou ao normal por enquanto. Malo e Eishia vão comer fora para comemorar a promoção de Malo, e parece que eles acolheram Lúcifer. Apesar de tudo que ele fez, ele é encarregado de coletar informações sobre magia e dominar os caminhos da internet. Ele prova sua habilidade ligando para Emília em seu local de trabalho, algo que não a deixa muito feliz. Ela vai ao local de trabalho de Malo para contar a ele sobre isso, mas Malo afirma que foi Lúcifer quem fez isso, não ele. Ele teve que levar Lúcifer e, como não pode retornar exatamente ao Anti-Isla com sua magia atual, deu a ele o nome de Orshihara e o deixou morar no quarto deles. Emília, porém, tem o poder de voltar quando quiser, mas opta por permanecer na Terra para vigiar Malo. Maya volta para casa e vê Orshihara desmaiado no chão e Eishia vomitando no banheiro.
Tiraram uma foto da senhoria de biquíni e acabaram assim, da mesma forma que eu quando olho o preço da gasolina. Então Malo faz a coisa certa e ignora a foto. Em vez disso, ele muda de assunto para a identificação de áreas mágicas, e Orshihara tem algo que pode estar relacionado à sala de aula proibida. Eles vão para a escola para investigar, mas como dois irmãos, eles não podem simplesmente entrar e começar a procurar nas salas de aula. Mas então, eles percebem Shio acenado para eles e percebem que esta é a escola dela. Mais tarde, no trabalho, Malo pergunta a Shio sobre o mistério, e parece que algo estranho está acontecendo ali. Então, mais tarde naquela noite, eles entram na escola para descobrir mais. Os rumores dizem que um aluno desapareceu naquela sala de aula e, às vezes, uma silhueta demoníaca pode ser vista na janela. Ela sempre parece estar gostando demais disso, mas fica feliz em passar um tempo com Malo. Eles ouvem passos no corredor e descobrem que Emília os seguiu até a escola e os persegue para detê-los. Mas ela acaba destruindo um modelo anatômico com sua espada. Tudo isso é visto por uma mulher misteriosa no prédio em frente a eles. Eles entram na sala de aula proibida e descobrem que foram enganados. Foi aqui que Orshihara entrou no Japão. Essa é a única razão pela qual há algo mágico naquele lugar, e Orshihara apenas os enviou lá para pegar ao lado de Miles, mas ela tropeça na escada e cai. O novo vizinho oferece a eles uma caixa de macarrão de presente. Por ser do tipo tradicional, ela espera ter um bom relacionamento com os vizinhos. Enquanto isso, Amélia também recebe um pacote de seu amigo herói, uma caixa de bebidas especiais que ajudarão a restaurar seu poder sagrado se ela beber. Mas ela tem que tomar cuidado para não tomar uma overdose para não acabar morta. Amélia ainda continua perseguindo mesmo sob o sol quente do verão, e ela finalmente percebe que Ma não estava fazendo nada que valesse a pena assistir, ele está apenas vivendo uma vida normal. Então ela está apenas agindo como uma velha perseguidora normal. Mas então ela percebe o novo vizinho dando aulas de tarefas domésticas para Orishihara e fica curiosa, então ela ouve a conversa. Mas quando Suzuna abre a porta, ela tem que fugir, e então aquelas escadas atacam novamente. Amélia cai da escada, mas felizmente é pega por Millie. Ela derruba Marlo e é derrubada no processo. Eles entram para discutir o que aconteceu e esclarecem os mal-entendidos. Mas Amélia parece pensar que Suzuno também está apaixonada por Malahu, então ela tenta avisá-la, mas não parece que a mensagem está chegando. Ela oferece sua ajuda se algo acontecer e se despede, mas não antes de cair da escada novamente. No dia seguinte, Omaha ganhou uma marmita de Suzuno e está prestes a comer no intervalo quando Shio pergunta onde ele conseguiu. Assim que ele menciona que há outra garota morando perto dele, ela fica histérica e exige ver o conteúdo. Naquela mesma noite, Amélia está voltando de uma mercearia quando um homem com sua máscara de esqui corre até ela e a ataca do nada. Ela saca sua espada e retalha, mas esse cara tem algum tipo de olho mágico que a impede de usar sua magia corretamente. Ela é derrotada, mas o balconista da mercearia chega e a salva com algumas laranjas. Depois de tudo o que aconteceu, Shio liga para Emília com notícias mais urgentes. Maya recebeu uma marmita com coração. Shiga não tolerará tal invasão de seu homem. Ela está preparada para uma guerra de comida. Ela fez sua própria lancheira para Millie e tem Amélia lá para apoio moral. Mas todo o apoio do mundo não poderia preparar Shio para o que ela viu quando abriu a porta. Suzuno está em uma base de primeiro nome com Mao. Shigo está obviamente com ciúmes porque Suzuna estava cozinhando para Mao, mas ela não pode negar que Suzuno é ótima nisso. Todos eles se sentam para comer e relaxar. Elogia Suzuno por cozinhar toda essa comida. Mas na verdade, enquanto fazia compras, Suzuno comprou um depósito de comida e ela não pode comer tudo. A comida iria estragar, então ela está compartilhando. Ela gostaria de conseguir um emprego para cobrir suas outras despesas, então Mao lhe oferece um emprego no McDonald's, e Suzuno diz que vai pensar nisso. Mas antes disso, eles precisam resolver a situação do guarda-roupa de Suzuno. Então Amélia leva suas compras. Home, e perguntou se ela estava incomodada por ele ser um demônio, e embora ela se importasse um pouco, ela já estava apaixonada por ele antes de descobrir. E como todos sabemos, o amor faz com que alguém faça coisas estranhas, como ignorar o assassinato em massa e a tentativa de genocídio. Mas mal sabiam eles, Suzuna estava ao virar da esquina e ouviu a confissão de amor de Shio, fazendo com que Shio fugisse em um frenesi envergonhado. Suzuna fica surpresa por Mal ser tão amado. Suzuna se encontra com Amélia na estação de trem, mas ela nunca usou um trem antes. Ela acabou de abrir um portal direto para a cidade. Espere, vamos voltar um pouco. Então, Suzuno é na verdade um investigador de NT Isla e foi enviado para vigiar Millie, mas eles não tiveram tempo de falar sobre isso, pois precisam pegar o trem. Suzuna só aprendeu sobre o aspecto histórico do Japão, então ela não tem ideia da cultura moderna. Ela deveria vir e matar Mob, bem como devolver Amélia ao Anti-Isla, mas Amélia não quer ir. Ela não pode mais confiar na igreja depois de tudo o que aconteceu. Enquanto isso, Millie se depara com o adversário mais difícil que já conheceu, Santuki Fried Chicken, sem parentesco, é claro. Eles pegaram quase todos os clientes da Mag Ronald e não parecem estar diminuindo nem um pouco. Amélia é recebida fora de seu local de trabalho por Suzuno, que quer que ela vá ao local de trabalho de Mal com ela, e Amélia se recusa. Mas seu colega de trabalho, pensando que isso é algum tipo de triângulo amoroso, exige acompanhar o drama.
Eles chegam a Maggie Reynolds e percebem que faltam clientes. E quem quer ver uma luta sem torcida? Eles decidem ir para Santak. Nesse ínterim, eles pedem e sentam para comer, e o colega de trabalho pede detalhes sobre o relacionamento deles com Mal. E quando Amélia começa a falar mal dele, Aisha, que foi enviada para investigar Santak, não aguenta mais. Mas ele é facilmente subornado com a promessa de pedir comida extra. A colega de trabalho, Rika, pergunta a Aisha sobre o relacionamento de Mal com Amélia. Então Aisha cria uma história dramática sobre eles administrando uma empresa que foi à falência por Amy. Empresa rival de Lia, uma história que poderia facilmente ser provada como mentira por uma pesquisa no Google, mas ela simplesmente acredita. Mas as histórias parecem funcionar bem demais, pois ela começou a se apaixonar por Aisha. Todos eles se mudam para Maggie Reynolds, e Aisha dá seu relatório. Agora é a hora de atacar. Millie mandou entregar uma árvore para participar do festival em andamento e atrair clientes, e parece funcionar muito bem, mesmo que ele esteja usando mágica para fazer isso acontecer. No dia seguinte, a gerente ficou tão impressionada com seu trabalho que o mandou ajudar outra loja no Parque Fushima. Shigo quer acompanhá-lo, mas ela não pode. Em casa, eles discutem a transferência de Mal com uma enorme tigela de macarrão que pode ou não estar vencido. Ior Shiera descobre sobre a casa mal assombrada que vai abrir ali. Se houver uma casa mal assombrada, haverá muito medo para absorver e obter magia. Enquanto isso, Shio planeja ir ao parque de qualquer maneira, então ela convida Amélia para ir com ela, e Amélia convida Suzunu para ficar de olho em Millie. No dia seguinte, Shio e os outros se encontram no parque, e Amélia fica impressionada com a enorme personalidade de Shio. Mal está tão ocupado no trabalho que eles planejam ir para a casa mal assombrada. Mas mesmo que dois deles sejam guerreiros treinados, não havia como eles se prepararem para tais horrores. Em seguida, eles vão para a exibição de lagartos, mas Shio e Amélia estão apreensivos, mas por motivos ligeiramente diferentes. Mas eles entram de qualquer maneira. Então, algum destino final acontece. Amélia esbarra em um trabalhador, fazendo com que ele deixe cair as chaves. Um macaco se solta e encontra as chaves, e então o referido macaco acaba destrancando a exibição do crocodilo. O pânico ocorre quando as pessoas correm para salvar suas vidas, mas isso atrapalha o trabalho de Mal. Então ele caminha calmamente em direção aos crocodilos e usa o medo das pessoas ao seu redor para ganhar um pouco de magia e conter os crocodilos. Mas ninguém mais vê isso, mas ele usou toda a magia que ganhou. Ele voltou a ser basicamente impotente quando voltou para casa. Aisha ainda está deprimida com um caso grave de diarreia graças ao macarrão. Mal e os outros mais tarde recebem um pacote da senhoria, ou melhor, um caminhão cheio de pacotes. Ela pediu que vendessem as coisas que comprou na viagem no bazar do bairro. Survey e Liz ajudaram a fazê-lo. Suzuno tem um dilema moral onde ela era uma assassina da igreja, e a igreja não é exatamente o grupo mais moralmente íntegro. Ela matou, preocupada com quem estava certo e quem estava errado, e agora se pergunta se o que fez realmente valeu a pena. Henrique ainda está preso ao triângulo amoroso Amélia telenovela e pergunta a Amélia sobre todos os detalhes da viagem ao parque. No dia seguinte, Shio vai até a casa de Maya para ajudar com as caixas porque Aisha ainda está explodindo o banheiro com a diarreia. Eles também sabem que Amélia também está lá porque Orishihara puxou um Batman e plantou um dispositivo de rastreamento nela. Todos eles classificam as pilhas de itens e os separam para o bazar. Suzuno está se divertindo, mas sua missão é matar Millie, então ela tem que fazer isso. Ela diz a Shio e Amélia que vai matar Mal, e Shio ainda está apaixonada por crimes de guerra, ignorando o amor por ele, então ela obviamente é contra isso. No entanto, Suzuno tem razão. Os demônios vivem muito tempo, e um dia ele pode ficar entediado e explodir a Groenlândia para se divertir. Mesmo assim, ele ainda não fez nada, então não há razão para matá-lo agora. Suzuna ainda estava presa em sua missão de matar Millie e ir embora, permitindo que aquele cara misterioso atacasse novamente. Acontece que ele é o gerente do Kentucky Fried Chicken, ainda sem parentesco, é claro, e também é um anjo. Então Amélia não tem muita chance contra seu poder e é derrubada enquanto Suzuno nocauteia Shio. Mal recebe um telefonema da mãe de Shio perguntando onde está sua filha, e ele não tem ideia. Ela não está no lugar dele. Orishihara está finalmente se esforçando como o cara do computador e dá informações a Millie sobre o cara de Kentucky e a localização de Amélia. Agora que Mal sabe para onde ir, ele pega a arma mais poderosa conhecida por todos os pais asiáticos, a vassoura, e cavalga para salvar Shio e talvez Amélia, se tiver tempo. Aisha finalmente foi enviada para o hospital, mas tudo em que consegue pensar é quanto vai custar a conta do hospital. Ele deveria estar feliz por não morar na América. No corredor, ele percebe um homem inconsciente no chão e, após uma inspeção mais aprofundada, descobre que o homem é um policial. Enquanto ele está distraído, ele leva um soco no estômago de Orba, que então desaparece de volta para Amélia. Ela está atualmente sendo torturada pelo anjo para fazê-la abrir mão de seu poder sagrado. Mal sempre chega, mas não consegue entrar por causa de uma barreira armada. Então Juno pula para matá-lo, mas Mal ainda tem alguns movimentos e consegue se esquivar de seus ataques. Ele diz a ela para esperar um momento para que ele possa tirar o uniforme porque não tem dinheiro para substituí-lo. Ele já sabia que ela era do anti-Isla e optou por ignorar isso, mas agora ela envolveu outras pessoas nisso sem motivo.
Você sabe que estragou tudo quando um demônio tem uma posição moral elevada sobre você. Ela desiste, mas diz a Mal que não há como ele derrotar Cereal assim. Mas Mal tem que tentar de qualquer maneira. Cereal ainda está tentando extrair o poder sagrado de Amélia, mas Mal aparece no telhado. Ele ainda não se importa com o que acontece com Amélia, mas se preocupa com Xió. Então eles têm um problema. Mal, no entanto, ainda carece de magia em comparação com um anjo, então ele é incrivelmente fraco. Mas, felizmente, Orba lança um feitiço que faz com que um enorme fenômeno não natural ocorra no céu. Isso causa inquietação e ansiedade no povo do Japão, e os demônios adoram essas coisas. Mal agora é capaz de recuperar seu poder mágico depois de consumir a ansiedade de toda a cidade. E não se preocupe, a cueca dele é feita do mesmo material que a calça do Hulk, então não vai rasgar durante a luta. Eles começam a lutar, e o dano colateral é em grande escala quando Cereal explode um prédio com seu primeiro ataque. Definitivamente havia pessoas lá, então esse anjo simplesmente as matou. Se um anjo está fazendo isso, então talvez os crimes de guerra de Mal não sejam tão ruins. Mal transforma Cereal em uma figura 2D e tenta esmagá-lo, mas ele consegue escapar. Ele percebe que foi superado quando Mal começou a alterar as dimensões, então ele tenta tomar Xió como refém. Mas isso acaba sendo uma ilusão de Mal, que então chuta Cereal pelo prédio. Mal acaba com ele com uma lâmina demoníaca, mas acidentalmente detona a cidade no processo. Essa é outra para o contador de crimes de guerra. Mal acaba restaurando a cidade ao seu estado anterior, mas isso drena toda a sua magia novamente. Ele voltou a ser impotente. Tudo está normal novamente, com exceção de Cereal, mas ele é apenas uma aberração inofensiva agora. Eishia pede a Millie uma folga, o que parece suspeito, e um monte de outras coisas suspeitas acontecem, levando Amélia a voltar ao modo perseguidor, mas desta vez com Xió. Pode parecer suspeito, mas ele está apenas fazendo um trabalho extra para pagar pelos dispositivos de rastreamento que Orishihara comprou. Amélia quebra o dispositivo de rastreamento assim que descobre que está com ela, mas os problemas financeiros de Millie estão apenas começando. Ele chega em casa e descobre que Orishihara foi enganado para comprar um monte de coisas aleatórias e não pode devolvê-las. Eles tentam ligar para o representante de atendimento ao cliente, mas ele não ajuda muito, então eles vão lá pessoalmente. O representante acabou sendo Eishia. Ele aceitou o trabalho e não sabia que estava trabalhando para uma farsa. Você pode ser um demônio, mas ele não é tão mau assim. Mas ainda não há nada que eles possam fazer sobre o golpe desde que um contrato foi assinado. Eles parecem derrotados, mas Amélia sabe de uma brecha que eles podem explorar. Como Orishihara está registrado como menor de idade, ele não pode legalmente fazer compras dessa escala, então o contrato é anulado. Ele tem o sorriso do diabo no rosto quando o golpista é forçado a retirar